Os editorais do Estado de São Paulo têm mostrado algo que impressiona. Nós tivemos, no passado, e não só do Estado, da Folha também, que a dívida tinha descido a 71% no governo de Bolsonaro. Dívida é fundamental um governo lá para mostrar que nós podemos chegar ao grau de investimento. Nós já estamos em 78,6% e o governo tem continuado a gastar. O que me impressiona é que se calcula hoje que nós vamos ter emendas para o Congresso em nível de 61 bilhões de reais. Esse dinheiro não existe. Nós tivemos um aumento de arrecadação de 3,75% em relação ao igual período, já descontada a inflação, e mesmo assim o governo tem que continuar pedindo dinheiro emprestado. O Legislativo, 61 bilhões de reais para as emendas dos deputados. O governo federal gastando para investir em populismo para as novas eleições. Os empréstimos sendo feitos e aumentando o endividamento, quem vai ter que pagar um dia é o povo brasileiro, que aliás já está pagando com o aumento de tributação. Será que não há possibilidade de se pensar de que quanto mais se gasta, mais se endivida? Mas com isso eu posso ganhar a eleição, etc. E os outros que se danem depois. Não é o caminho para um país como o nosso. Todos os jornais têm criticado a gastança, um arcabouço fiscal que é apenas uma peça de ficção, um aumento de tributação de um lado e de endividamento do outro lado, sem que se solucione o problema, porque em causa própria eles estão aumentando os vencimentos do judiciário, as emendas em 61 bilhões para o legislativo e o próprio governo, essas estatais, 12 bilhões para os Correios, que chegaram a dar lucros com o Bolsonaro e que dão prejuízos monumentais. Com o presidente Lula, as estatais de novo voltaram a dar prejuízo. E é evidente que esse dinheiro sai do povo. Então, o que me parece, enfim, de que falta espírito público, e eu digo nos três poderes, porque também os benefícios, o Poder Judiciário tem, o Poder Legislativo tem, o Poder Executivo tem, uma nação que precisaria austeridade fiscal. Depois ficam criticando o Banco Central. Quem colocou o Galípolo lá foi o presidente Lula. Eu não o conheci diversos presidentes do Banco Central, Hernani Galvez, Carlos Langoni, Carlos Brandão, Roberto Campos Neto. Não conheço o Galípolo, mas ele está fazendo a lição de casa. Se eu não tenho polícia fiscal, eu tenho que fazer política monetária, juros elevados, que é péssimo para a indústria. O governo gastando o que não tem, gastando em causa própria, gastando para as emendas dos deputados, gastando com os prejuízos das estatais e, evidentemente, havendo corrupção. No caso do INSS, já tivemos corrupção no Petrolão, no Metalão, na Lava Jato, no INSS. É uma característica que nós temos sempre sentido em todos esses governos. Isso é carga tributária elevada, o que faz com que o Brasil, em matéria de crescimento, tenha um voo de galinha contra outras nações. A China, há quase 40 anos atrás, tinha um PIB igual ao brasileiro. Hoje é 10 vezes superior ao Brasil. Nós gastamos o que não podemos gastar em populismo. Segundo Alexandre Garcia, há 2 ou 3 meses atrás, eu vi essa reportagem. Há 7 milhões de famílias recebendo Bolsa Família há 10 anos, o que significa que não procuram trabalho. Então, nós estamos sem uma perspectiva de futuro. Quero lembrar a figura
de Campos Salles, foi um presidente da República de São Paulo, campineiro, inclusive. Este presidente, quando assumiu, as finanças estavam arrebentadas da República, da recente República Brasileira. Ele passou a ter 2 anos de austeridade máxima. Foi criticado, não gasta nada, pôs as contas em ordens. O ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, que era extremamente rígido, não tinha arcabouços que não funcionam. Se pudesse se lembrar arcabouços, as medidas que Campos Salles tomou, aquele funcionou. Dizem até que Campos Salles, indo a uma sua fazenda, falou porque, enfim, plantações. E ele disse, não, é que o nosso, onde reserva de água que temos em cima do morro, enfim, não dá para irrigar. Mas está uma série de furos. Então o Campos Salles disse, olha, muito simples, é só tapar todos esses furos, vai ter água para irrigar todo o campo. É o que contam como histórias dos tempos de Campos Salles. O que nós temos também é dinheiro saindo de tudo quanto é ladrão. Ladrão, eu estou falando, não de governo, ladrão de reservatório, que são ladrão de onde sai a água, para não ser interpretado mal, ter ações contra mim por estar acusando alguém, não estou acusando ninguém. Mas aqueles furos que tinham no reservatório permitiram que de novo o campo viesse a ser irrigado. Se nós conseguíssemos tapar todos esses furos, emendas, gastos desnecessários, mal calculados, tributação excessiva, sem que isso seja investido no que é mais importante, educação e tecnologia, acho que nós teríamos todas as condições. Temos água, temos sol, temos extensão territorial, temos todas as possibilidades, não tem aqueles invernos devastadores. Mas, infelizmente, do ponto de vista governamental, nós estamos vendo que quem assume o poder quer se beneficiar do poder e não beneficiar o povo com o poder. Porque dessa forma não haveria tudo isso que nós estamos vendo. Gastos sem que nós tenhamos resultados em benefício do povo. Não faço juízo de valor, não estou criticando e nem fazendo julgamentos, apenas os atos, eu tenho a impressão, que são incorretos e não são para o bem do povo. Por essa razão é que o presidente do Banco Central, que eu não conheço, indicado pelo presidente Lula, é o único que está conseguindo segurar a inflação com esses juros elevados. Porque no resto é uma gastança com o dinheiro do povo, com corrupção que voltou, nós estamos a CPIs aí, e que mostram que o Brasil continua patinando. Porque, como eu sempre digo, Brasília não tem nada a ver com o Brasil. E lá, como todo mundo é autoridade, não conhece os verdadeiros danos, os verdadeiros desafios, aquilo que o Brasil precisa. Essa é a razão pela qual venho, apesar de não conhecê-lo, elogiar o presidente do Banco Central, que tem resistido, inclusive agora procurando que tenha que explicar ao Tribunal de Contas da União por que está continuando com essa política de proteger o sistema financeiro, do qual depende a alavancagem das empresas para o desenvolvimento nacional. Isso que eu queria trazer para os meus seguidores, nesse desabafo sobre as contas públicas. Infelizmente, não vejo no governo atual nenhuma preocupação em fazer com que essas contas públicas realmente sejam controladas para que os juros possam baixar e haja um maior desenvolvimento do segmento privado.